Questãozinha sobre sinalização viária. Diante da placa A11A, essa placa aqui do lado, o condutor deve entender que adiante existe a junção de duas vias laterais com parada obrigatória. Tudo bem, duas vias laterais, sim, eu tenho uma aqui logo à esquerda, mais adiante eu tenho uma à direita, mas com essa parada obrigatória aqui, ó. E além do mais, tem um macetinho aqui, ó, que eu sempre digo isso ao analisar essas questões de placas, que é esse Azinho que vem depois do número da placa. A é de advertência, é uma placa de advertência. 11 é a numeração sequencial dessa placa. E o Azinho quer dizer que essa placa tem alguma coisa para a esquerda. Se fosse um Bzinho, seria alguma coisa para a direita. Então preste atenção, procure nas alternativas a palavra esquerda, porque esse Azinho aqui, ó, remete a alguma coisa à esquerda. Mesmo que eu não saiba o significado da placa, se tem esse Azinho aqui no final, eu vou procurar a palavra esquerda nas alternativas. Vamos procurar aqui, só para facilitar. Eu já achei aqui na letra B. Vamos ver se tem mais. Aqui está falando primeira à direita e a segunda à esquerda. Não concordo. A primeira que aparece aqui para mim é a esquerda, ó. A segunda é que é a direita. Então, o que está dizendo é errado. A primeira é a direita? Não, a primeira é a esquerda. Vou eliminar essa aqui. Adiante existe uma junção de duas vias laterais, ok? Sendo a primeira a direita, está errado. A primeira não é a direita, a primeira é a esquerda. Nós já vimos isso. Adiante existe a junção de duas vias laterais, sendo a primeira a esquerda, ok? E a segunda a direita, ok? Quase formando um cruzamento. Realmente, quase formando um cruzamento. Esse parado obrigatório aqui não existe aqui nessa sinalização não, tá? Eliminar isso. Sem contar que aqui falta a palavrinha esquerda, remetendo aqui esse Azinho depois do número da placa, conforme o macetinho que eu já ensinei. A resposta é a letra B de bola, e essa placa representa exatamente isso. Ó. Adiante existe uma junção de duas vias laterais, nós estamos vendo essas duas vias aqui, sendo a primeira à esquerda, está aqui, e a segunda à direita, quase formando um cruzamento. Agora, o significado exato dessa placa, caso a prova venha pedindo, não foi o caso aqui, aqui ela perguntou o que você entendeu diante dessa placa. Mas caso a questão venha pedindo, qual o significado exato dessa placa? Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Justamente por isso, porque são duas junções, uma à esquerda, outra à direita. Então, junções sucessivas, que é uma após a outra. Contrárias, uma para um lado, outra para o outro. Primeira à esquerda. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Esse é o significado da placa. O que você vai entender é exatamente o que está na letra B de bola aqui. Mais uma de sinalização viária. A placa TNA 05. Essas placas que começam com T são de atrativos turísticos. Essas que têm o fundo marrom. Ela refere-se a quem? Eu estou vendo aqui uma queda d'água, não é? Parece uma cachoeira. Seria Cruz de Santo André? A placa Cruz de Santo André nem é de atrativo turístico. Ela é de advertência. Ela vem nesse formato aqui, ó, de X, representando que ele tem um cruzamento com linha férrea, né? Então, essa aqui já vai ser eliminada de cara. Montanha, eu até vejo aqui algumas montanhas, né, nessa ilustração. Mas aqui está dizendo cachoeira. Tá mais para cachoeira, não é? Olha só, estou vendo uma queda d'água aqui, ó. Então, esse montanha está fora. Vou ficar aqui com cachoeira. Represa? Não é represa. Cachoeira mesmo. Letra C é a resposta. Mais um sobre sinalização viária. Qual opção proíbe o condutor de realizar manobras de retorno à esquerda? Retorno à esquerda. Está proibindo. Qual dessas placas proíbe? Essa aqui não está indicando nada à esquerda, né? Essa aqui está indicando à direita. Ó. Passagem obrigatória, nesse caso aqui, indicando que a passagem deve ser feita à direita de um determinado obstáculo. Nem é uma placa que proíbe. Placa que proíbe sempre vai ter essas linhas transversais, né? Então essa aqui eu já elimino. Na letra B, tem uma proibição. Vamos eliminar essa letra D aqui também, porque ela também não proíbe nada. Ó. As que proíbem são essas que têm a tarja transversal. Aí fica ele entre letra B e letra C. Todas as duas estão apontando para a esquerda, porém, essa letra B está proibindo a conversão à esquerda, enquanto a letra C está proibindo o retorno à esquerda, que é a mudança total, inversa de direção. Então, se você ficou em dúvida, agora já sabe, né? Essa aqui é conversão à esquerda, proibido. Essa aqui é retorno à esquerda, proibido. Como é que ela está perguntando retorno à esquerda?
Letra C a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma sobre sinalização viária. Marque a alternativa incorreta. Cuidado com essas questões que pedem alternativa incorreta. Eu mesmo, apesar de toda a prática corrigindo questões todos os dias, eu costumo dar esse vacilo. Eu começo a ler as alternativas, na hora que eu vejo uma correta, eu vou e marco. Esqueço que a questão está pedindo a incorreta. Tem que ficar muito atento a isso aí. Diante da sinalização R6B, essa sinalização aqui, ó, ilustrada ao lado, você entende que trata-se de quê? Eu estou vendo uma placa de regulamentação com um E aqui dentro. Essa placa está proibindo alguma coisa? Não. Placa que proíbe, ela tem uma tarja transversal, né, gente? Se fosse proibido, seria assim, ó, o Ezinho com um corte. Não tem aquele corte, aquela tarja transversal, ela não está proibindo de nada. Então, ela está regulamentando alguma coisa. E aqui embaixo eu estou vendo escrito táxi. E o curioso é que as placas de regulamentação têm um formato circular. Essa aqui, no caso, ficou com formato retangular, porque ela foi colocada dentro de um fundo retangular com a informação aqui, ó, táxi. O que eu vou entender quando eu ver uma placa desse jeito? É uma placa de estacionamento regulamentado? Sim, estacionamento regulamentado. Ela não está proibindo nada, então quer dizer que ele pode estacionar. Essa aqui está certa. Eu estou procurando a incorreta. É uma placa de regulamentação? Sim. Com informação complementar? Sim, essa também está correta. Ela tem uma informação complementar aqui que é o táxi. Letra C, é uma placa proibindo estacionar? Não. Para ser proibida, ela tem que ter aquela tarja transversal. E nesse caso aqui não tem. Então essa placa não proíbe estacionar. Essa é a alternativa incorreta, eu vou marcar a letra C. E só para a gente analisar todas aqui, ó. Letra D, placa de estacionamento regulamentado, ok. Exclusivo para os veículos especificados nela, no caso aqui táxi. Então pronto, ficou fácil de entender. Ah, professor, mas os outros veículos que não são táxi não podem estacionar aí. Então ela é uma placa de proibido estacionar? Não, ela não é uma placa de proibido estacionar. Ela é uma placa de estacionamento regulamentado, nesse caso exclusivo para táxi. Os outros não podem estacionar porque o estacionamento aqui é regulamentado para táxi. Não é porque a placa é de proibido estacionar. Placa de proibido estacionar é essa que eu desenhei aqui. Então, não confunda. E o curioso é que até órgãos de trânsito costumam confundir isso, tá? Eles colocam proibido estacionar, o órgão de trânsito coloca assim, proibido estacionar. Embaixo escreve táxi. Se o órgão de trânsito faz isso aqui, ele está proibindo só os táxis de estacionar ali. Qualquer outro veículo pode, entendeu? Então não pode ter essa proibição aqui. Isso aqui é errado para essa situação. Tem que ser estacionamento regulamentado mesmo para táxi. Os outros não podem estacionar, não porque a placa proíbe, mas é porque ela regulamenta para táxi. Se liga nessa pegadinha aí, hein? Sinalização viária. Nas placas de advertência, são aquelas amarelinhas, né? Temos exceções quanto à sua forma ou formato. As placas de advertência, elas têm um formato quadrado, porém colocado em posição inclinada, né? É assim, ó. Gente, mas isso aí não é um quadrado, não, professor. Isso é um losango, não. Isso aqui é um quadrado. Quadrado é uma forma geométrica com 4 lados iguais. E se você virar ele aqui, colocar ele horizontalmente, você vai ver que ele é quadrado. Ele fica assim, ó, quadradinho, ó. Só que eles pegaram ela e inclinaram, colocaram aqui desse jeito. Então ela é no formato quadrado e de cor amarela. Só que aqui está falando das exceções quanto ao formato. Quais placas de advertência não têm o formato quadrado, hein? É isso que a questão está pedindo. Ó, em qual alternativa encontramos todas as tais? Que tais? As exceções que não têm o formato quadrado, no padrão quadrado. Vamos lá, semáforo à frente é no formato quadrado. Teria aqui dentro aqui, ó, um semáforozinho, ela é quadrada. Então essa aqui eu já sei que não é, tá fora. Sentido único, opa, essa aqui não é quadrado não. A placa de sentido único é uma placa nesse formato aqui, ó, que vai estar apontando para um único lado. Isso aqui é uma setinha, tá, gente? Desenhei mal aqui, mas isso é uma setinha. Ela é amarela nesse formato, ela não é quadrada, tá vendo? Então aqui é uma exceção.
Interseção em círculo. A placa interseção em círculo, ela é quadrada. Ela é quadrada e vem com aquelas 3 setinhas assim, ó, fazendo o círculo. Então aqui está fora. Obras é quadrada, está fora. Sentido único. Aqui, é essa aqui do sentido único. Sentido duplo, é essa mesma aqui, porém com setinha para os dois lados assim. Cruz de Santo André é aquela que vem no formato de X, indicando o cruzamento com linha férrea. Então, na letra D, nós temos as 3 exceções quanto ao formato quadrado, que é o padrão das placas de advertência. Se você não sabia que o formato das placas de advertência é quadrada, o formato é quadrado, já fique sabendo agora. Isso é quadrado, não é losango não, tá? É quadrado. Lembrando que tem essas 3 exceções, que é o sentido único, o sentido duplo e a cruz de Santo André. Sinalização viária. Diante da placa R6A, o condutor poderá parar. Bom, eu estou vendo aqui um E de estacionamento e um corte. Se tem um corte só, é proibido estacionar. Se tivessem 2 cortes fazendo um X, aí seria proibido parar e estacionar. E aí a questão é, aqui proíbe só estacionar. Ele pode parar? Sim, ele pode parar. Vamos ler as alternativas? Sim, para realizar carga e descarga. O problema é que a carga e descarga é considerada estacionamento. Ah, se você tinha esquecido disso, pois é. Então aqui foi uma pegadinha. Diz que sim, mas para fazer carga e descarga, não. Aí não é parar, aí é estacionar. Letra A está fora. Sim, desde que seja pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Coisa linda, é isso aí. Parar é exatamente isso. É a imobilização do veículo pelo tempo e finalidade para embarque ou desembarque. Isso aqui está certo. Vamos ver a letra C? Por cerca de 5 minutos. É mentira. O Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito, não estabelece tempo em minutos. Só diz que tem que ser o tempo necessário para embarcar e desembarcar. E vai depender do veículo. Se for uma moto, 1 minuto é mais do que suficiente. Se for um automóvel com 5 pessoas, talvez 5 minutos. Se for um ônibus com 40 pessoas, 5 minutos já vai ser pouco. Então depende do veículo, depende da circunstância. E quem vai avaliar isso é o agente que está fiscalizando. A legislação de trânsito não estabelece tempo em minutos. Professor, mas eu já vi uma placa lá, o estacionamento tal, manter o pisca-alerta ligado e o estacionamento era só por 15 minutos. Veja bem, aquilo é outra coisa. Não é nem parar, aquilo não é parar. Aquilo é um estacionamento regulamentado, considerado como estacionamento rápido, que o órgão de trânsito pode colocar com prazo máximo de meia hora. Normalmente utilizo isso em frente à farmácia, em locais onde pode estacionar, mas é rápido. Estacionou, comprou o que tem que comprar, saiu. Aí sim, ele estabelece ali o tempo conforme conveniência do órgão de trânsito. Não porque a legislação de trânsito estabelece que o estacionar é 5, 10 ou 15 minutos, tá? Não confunda, não. Então, esse aqui está fora. Letra D. Nenhum condutor poderá parar na área abrangida pela placa. Mentira. Até porque esse nenhum aqui é uma casca de banana e casca de banana é 90% a alternativa a ser falsa. Parar pode, não pode é estacionar. Letra B de bola, confirmada aí a resposta. Sinalização viária é o tema dessa questão. Marque a alternativa certa. A linha contínua de cor amarela separando a pista sinaliza que, bom, se ela é contínua, é porque ela proíbe ultrapassar. Então, contínua proíbe ultrapassar. E amarela significa que é mão dupla, ou seja, sentidos opostos. Vamos ver se tem alguma alternativa que bate com isso? A via de mão única? Não é, é de mão dupla, nós já descobrimos isso, então aqui está fora. É permitido ultrapassar? Não é, é proibido ultrapassar, então aqui está fora. É proibido ultrapassar? Essa é a resposta, letra C. Todas estão corretas? Não. Não são todas estão corretas, não. E para responder essa questão, dá para aplicar o macete das alternativas brigonas. O que é o alternativas brigonas? Anote. Trago sempre bons macetes para vocês aqui, mas tem que anotar e lembrar de aplicar.
é quando você encontra duas alternativas muito parecidas uma com a outra. É o caso aqui da letra B e da letra C, tá vendo? São muito parecidas. Só que uma desmentindo a outra. Uma está brigando com a outra. É, a outra falando, não é. Sacou? Então, ó, olha aqui a letra B. É permitido ultrapassar. A letra B diz que é permitido. Aí a letra C falou assim, mentira. É proibido ultrapassar. Elas são muito parecidas. Só que uma desmentindo a outra. Quando isso acontece, eu chamo isso de alternativas brigonas. Tem que ser uma das duas a resposta. Tem que ser. Então, se você identificou aqui que a B e a C são brigonas, você não precisa nem ler a letra A e a letra D, não. Já chega eliminando o que sobrar. E aí, se você não souber a resposta, você vai chutar entre as duas brigonas. A sua chance de acertar aí aumenta para 50%, né? Porque com certeza uma das duas vai ser a resposta. Então, é um macete que ajuda a eliminar alternativas. Aqui eu eliminei a letra A e a letra D porque eu encontrei duas brigonas aqui. Já sei que a resposta tem que ser uma das duas, beleza? Letra C aí, porque a linha contínua proíbe a ultrapassar. Letra C. Mais uma de sinalização. A mensagem use o cinto de segurança está inscrita nas placas. Gente, mensagem em texto assim, a gente só acha em placas educativas. São aquelas placas retangulares, grandonas, de cor branca. Aí vem escrito aqui dentro, ó, use o cinto de segurança. Beleza? Placas de advertência não trazem mensagem em texto, trazem mensagens em pictogramas, que são aqueles desenhinhos que tentam representar alguma coisa que tem ali no meio da placa, né? Então, advertência não. Regulamentação, pictograma, não é mensagem em texto. Serviços auxiliares, pictogramas, não é mensagem em texto. Só a letra A mesmo, educativos, que trazem mensagem em texto, assim. Sinalização viária. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é. Só para entender, gente, transporte coletivo o pessoal já remete logo a ônibus, né? E individual. O que seria individual? Uma moto só transporta uma pessoa? Não. A legislação de trânsito faz separação entre coletivo e individual da seguinte maneira. Até, o individual é até 8 passageiros. Todo veículo que tem até 8 passageiros, 8 lugares, excluído do condutor, ele é considerado transporte individual. Passou de 8, aí é transporte coletivo, beleza? E o local onde esses veículos de transporte coletivo ou individual imobilizam para fazer embarque e desembarque de passageiros, ele é chamado como, hein? Embarque e desembarque? Ponto de parada? Estacionamento regulamentado ou área de estacionamento? E aí? A resposta é ponto de parada. Ali não é lugar de estacionar, é lugar de parar para embarcar ou desembarcar passageiros. E vale tanto para coletivo quanto para individual, que é o automóvel, a motocicleta ou outros. Sinalização viária. As placas que têm a função de transmitir mensagens escritas aos condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito são as mensagens escritas. Presta atenção em mim aqui. As placas de trânsito, normalmente elas trazem mensagens por meio de símbolos, pictogramas. O manual técnico chama aqueles símbolos de pictograma. Por exemplo, vou tentar lembrar de um aqui, ó. Beleza, a curva, ó. Isso aqui é uma mensagem escrita? Não. Então vamos lá. Se isso aqui aparece dentro de uma placa, nesse caso que é uma placa de regulamentação, né, formato circular, eu tenho uma mensagem escrita aqui? Não, eu tenho uma mensagem por meio de um símbolo chamado de pictograma. As placas de trânsito, 99,9% delas trazem mensagens por meio de símbolos, pictogramas. Mas tem uma classificação, uma subclasse de placas, onde as mensagens não são por símbolos, elas são por escritas. Texto mesmo, vem assim, motorista, dirija com cuidado, não ultrapasse com a faixa contínua, vem escrito. Longo trecho em declive, uma descida muito forte, verifique os freios. Trecho com alto índice de acidente.
Pedestre atravessa na faixa de segurança. Todas são mensagens que vêm dentro dessas placas. E que placas são essas, hein? É isso que a questão está pedindo. Ó. As de serviços auxiliares? Não. Serviços auxiliares são aquelas placas azuis que vêm com símbolo do posto de combustível, área de camping, hotel, restaurante. Não é. Não tem mensagem escrita ali, não. Atrativos turísticos? Também não tem mensagem escrita, não. É cachoeira, queda d'água, montanhas, área de surf. Então, símbolos, pictogramas. Não é mensagem escrita, não. As placas educativas, essa aí, ó, educativas, são aquelas placas retangulares, brancas, grandonas, que vêm com mensagens escritas aqui dentro. Essas placas têm o fundo branco, ela é toda branca e a mensagem vem escrito na cor preta. As advertências são aquelas amarelinhas, também símbolos, pictogramas, não é mensagem escrita. Aqui está fora, ficamos então com a letra C.